Não é, pastor? Queria pregar na terça, ele falou, não, você vai pregar na quinta. Aí eu falou, mas pastor, na quinta tem muita gente. E aí ele, não, quem prega para um, prega para 1000. E aqui estou, né? Então, vamos orar a Deus, né, para que eu possa orar aqui ao Senhor. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai amado, querido, por estar aqui, Senhor, contemplando a Tua face, juntamente com os meus irmãos. Trouxe aqui, Senhor, uma palavra, que o Senhor venha, Pai querido, usar a minha boca, que o Senhor venha, Senhor, me usar para que eu possa, Senhor, fazer uma boa interpretação para os meus queridos irmãos que estão aqui, Senhor. Nos proteja a cada dia, Senhor. Só te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, vamos abrir aí que está com a Bíblia, lá em Juízes. Nós vamos ler Juízes 16, 20 e 21. O tema da pregação de hoje será Sansão, o escravo dos seus próprios prazeres. Juízes o quê? Juízes o quê? Que Juízes? 16. Não é Juízes 16, é 20 Juízes. e 21. Juízes. Juízes quanto? 16, 20. 21. Espera aí, quer achar? 16, 20 e 21. E disse ela os filhos: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe amarraram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Irmãos, Sansão era filho de Manoá, nazireu de Deus, escolhido desde o ventre de sua mãe, como diz lá em Juízes 13, do 1 ao 5. E os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem que se chamava Zorá, da tribo de Dan, cujo nome dele era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guardaste de que bebas vinhos ou bebidas fortes, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. E desde o ventre ele começará a livrar o Israel das mãos dos filisteus. Então Jesus, olhando ali nessa época para o povo daquela nação de Israel, ele não via nenhum que ele pudesse levantar para salvar o povo de Israel, que já estava ali nas garras dos filisteus durante 40 anos.
mulher estéril, que não se fala muito sobre o nome dela na Bíblia, né? Mas fala-se que ela era esposa de Manoá. E o anjo então apareceu a essa mulher, né, no campo, e falou para ela que ela queria esse menino e que ele seria nazireu de Deus, um menino ungido, que desde o seu ventre foi crescendo, e ela não teria que ali já seguir os votos nazireu, os votos dos nazireus, que ele não poderia tomar bebidas alcoólicas, nem comer nenhum tipo de uva, né, que fosse levedada, não poderia comer comidas imundas, né, e ela poderia ali já estar se consagrando para conceder esse menino que seria a salvação dos filisteus. Sansão, filho de Manoá, né, veio por meio de um propósito. Ele livraria Israel do poder dos filisteus e do domínio daquele povo que viviam maltratando os filisteus, né? Como o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela daria a luz a esse menino, né? Esse filho, que será o libertador de Israel. E essa criança seria criado de acordo com esses votos nazireu. E Manoá, então ela contou para Manoá que apareceu um homem no campo e falou essas coisas para elas. E Manoá, eu creio ali, irmãos, que ficou meio atribulado. Então ele começou a orar ao Senhor para que este mesmo anjo que apareceu a ela, aparecesse a ele também. E conduzisse a ele como que ele poderia criar esta criança. Porque ele também não tinha filho, né? Eles não tinham filho, então eles não sabiam. Então eles precisavam ali da direção de Deus e através desse anjo. Só que o anjo não apareceu a Manoá, apareceu a ela novamente. E ela correu para poder se encontrar com seu esposo e falou: o homem me apareceu. Então ele perguntou de novo como que poderia criar esse menino, né? E ele falou que era para cuidar do menino de acordo com o que ele já tinha falado para a esposa dele. Então ele convidou este homem para comer em sua casa. E o anjo certamente disse que não comeria na casa dele, mas poderia acompanhar ele a chegar à sua casa. Então ali, Manoá fez um holocausto ao Senhor. E do momento que ele está fazendo ali um holocausto ao Senhor, o anjo subiu com as chamas para o céu. E Manoá temeu, achando que Deus iria matar eles, achando que teria visto Deus. E a mulher de Manoá então alertou ele: não, porque se Deus quisesse nos matar, ele não teria me usado para poder nascer um ungido dele, que seria a salvação do povo de Israel. Então eu creio que ali ela foi, né, passando-se os dias e nasceu o menino, e o menino se chamou Sansão, né? E Sansão começou ali a crescer com os conselhos de sua mãe, com os conselhos de Manoá, né, sabendo já dos votos nazireu. Só que ele tinha uma força, né, que era uma força sobre-humana, uma força sobrenatural de Deus, né? E ele foi ali crescendo e sabendo do que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. Porque como ele era ungido de Deus e consagrado ao Senhor, ele teria restrições. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele teria restrições, né? Ele foi crescendo com uma força sobre-humana, e ele era inimigo dos filisteus. Só que Sansão, irmão, ele cresceu, mas ele não estava disposto a obedecer. Sansão, ele foi crescendo desobediente a Deus e desobediente aos seus pais também. Ele andando ali pelas cidades, né, circunvizinhas, ele foi numa cidade que chamava Tinate.
estava quebrando os votos dos nazireus, né? Coisas que desde pequeno ele foi induzir, Deus e o Espírito Santo de Deus também, né? Foi aconselhando ele o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. E ele começou a fazer coisas erradas, coisas que Deus não estava se agradando, né? E ali no Timnate, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Dalila era prostituta e do povo que não era do povo de Israel, ela era filisteia, né? Lá em Juízes 14, versículo 5 a 7, fala que um dos primeiros erros de Sansão foi se envolver com uma mulher que não era do povo dele, uma mulher que seguia outra tradição, outros deuses, totalmente ao contrário do que o povo de Israel seguia, né? Que é o Deus que nos segue até hoje, né? E o segundo erro foi que um dos votos, né, dos nazireus que Deus constituiu para Sansão era não tocar em cadáver, coisas imundas. E Sansão, ele desobedeceu, ele quebrou esse voto. Ele, com suas próprias mãos, né, como diz a palavra, lutou com um leão, rasgou o leão inteiro, né, e na volta de sua caminhada de Timnate, ele pegou, ainda comeu o mel que estava dentro deste leão, e levou para seus pais. Só que os seus pais não sabiam a origem desse mel. Ele não tinha falado deste mel. Ele andava com prostitutas, né? Ele andava com prostitutas, e o que mais agradou a ele foi Dalila, né? Então, irmãos, o Sansão, ele começa a quebrar princípios que o levariam a uma grande destruição na vida dele. Ele começa a perder gradativamente aquilo que Deus tinha para a vida dele e o propósito da qual ele nasceu, né? Que foi cuidar, que foi salvar, que foi livrar os israelitas das torturas dos filisteus. E então ali ele se casou-se com Dalila, fez uma grande festa, e acredito que mais uma vez ele quebrou o voto nazireu, que foi, porque lá tinha bebidas, né? Com certeza ele bebeu, ele comeu, né? Ele dançou contra a vontade de seus pais, mas ele fez o que ele queria fazer. Ele era muito desobediente, ele seguia o seu coração. Ele se desviou totalmente do propósito que Deus tinha para a vida dele, né? Então o povo de Dalila, né, começou a usar ela como um escudo para saber por que Sansão tinha aquela força sobre-humana, aquela força sobrenatural, que ninguém conseguiria entender. Ninguém conseguiu entender, né? Então, por 3 vezes, Dalila tentou conseguir, através da boca de Sansão, da onde vinha tanta força. E ainda mais, Sansão começou a brincar com as coisas de Deus. Ele mentia para Dalila, né? A primeira vez ele falou: se me amarrar com 7 vergas de firmes frescos, que ainda não estavam secos, eu acabarei com a minha força. Então, o povo de Dalila foi lá, amarrou ele, e ele não acabou com a força dele. E a segunda vez ele falou: nossa, mas você mentiu. Ela falou: nossa, mas você mentiu para mim. Ela tentando persuadir Sansão para quebrar mais um voto feito por Deus na vida de Sansão. E na terceira vez, ela se lamentou, chorou, falou que estava sendo ameaçada pelo povo dela, que ele tinha que falar ali o porquê, o motivo. Então, irmãos, o Sansão, ele revelou o seu segredo ali a Dalila, né? Falou que a sua força estava nos seus cabelos. Se cortasse o seu cabelo, acabava com a força dele. Ele entregou totalmente o seu coração a Dalila, né? E Satanás ali, ele está a todo momento armando estratégias
estratégia para nos afastar de Deus. E Satanás ali, ele viu, ele sabia que o Sansão, ele era um ungido de Deus, um escolhido de Deus. E usando ali ele, através de Dalila, para que Sansão revelasse, entregasse o coração dele a Dalila, revelando todas as coisas, quebrando todos os votos nazireus, né? E ali Deus, ele foi saindo, né? O Sansão foi perdendo a presença de Deus, né? A Bíblia diz que sobre tudo guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Está lá em Provérbios 4, versículo 23, se os irmãos quiserem conferir ali. Então, irmãos, Deus deu força natural, sobre-humana para Sansão, né? Então, Satanás, ele sabia que Sansão era ungido e escolhido de Deus para libertar Israel dos filisteus, né? E a sua força era sobrenatural, como a Bíblia diz, né? Lá em Juízes 14, versículo 6, que quando o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, ele rasgou o leão com suas próprias mãos. E ainda mais, lá em Juízes capítulo 14, versículo 19, fala que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalá, né? E mais uma vez teve um outro episódio de Sansão, que lá em Juízes capítulo 15, versículo 14 e 20, o Espírito do Senhor se apossou mais uma vez, né? Se apoderou mais uma vez de Sansão, e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E por fim, na ocasião de sua morte no templo de Dagon, ele era uma divindade, né, uma divindade cultural pelos filisteus, né? Ele matou mais pessoas ali na sua vida mais pessoas na sua morte do que na sua vida. E trazendo hoje, irmãos, para os dias de hoje, o que esse texto nos reflete é que é como os jovens de hoje, né? Nós pais, nós falamos para eles, não vá nessa direção, vá nessa. Não deita com mulheres que não casa com mulheres que não é da nossa religião, porque vai dar errado. Vai dar errado. E os nossos jovens de hoje, a gente tem que orar muito por eles, né? Tem vários acontecimentos. A mulher que entrega o coração ao homem, o homem acaba matando aquela mulher, né? Porque o homem não é direito. Então, os filho que cresce usa droga, qual é o fim dele, né? Ou é preso, ou é morto, ou está preso, ou vai para um lugar para poder curar o vício da droga, né? Então, irmão, a Bíblia nos diz que o que nos faz vencer é a presença de Deus. Se estamos... o que nos faz vencer é a presença de Deus. O que nos faz continuar é a presença de Deus. Sansão, ele não continuou. Ele não continuou ali, a partir do momento que ele revelou o seu segredo, a Dalila, que era seus cabelos, ele foi preso no diário de Sansão. Arrancaram os 2 lobos ocular dele, ele ficou cego, né? Ele estava fraco, né? Então o povo, eles fizeram uma festa lá no templo de Dagon. Eles fizeram uma festa ali, naquele templo de Dagon ali, estavam vários juízes, estavam todos os povos reunidos, homens, mulheres, crianças, né? E eles contemplando e felizes e dizendo: vencemos os deuses de Israel, vencemos, né? Nós somos maiores que eles, nós vencemos. Ele ungido que o Deus dele colocou para poder lutar contra nós conseguimos, todos felizes, né? Ali. Então, irmãos, lá em Romanos 6:23 fala
que o salário do pecado é a morte, né? Então, eles levaram Sansão, judiaram, deixaram ele lá numa prisão lá, né? Em Juízes 16, 28, 29 e 30. Vamos ler isso aqui. 16, 28, 29 e 30. 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com as suas mãos direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Concluindo aqui, irmãos, com essa explicação, que Sansão, Deus começou a sair da presença dele porque ele começou a andar com pessoas erradas. Quando andamos com pessoas erradas, nós acabamos perdendo a nossa fé em Cristo, né? Quando andamos com pessoas erradas, acabamos matando a nossa fé em Cristo. E Sansão, se ele tivesse ouvido os conselhos de Deus e os conselhos dos seus pais, ele não teria passado por toda essa situação e não teria morrido, né? Mas Deus ouviu o clamor de Sansão. Enquanto ele orava, Deus não estava ouvindo. Quando ele começou a clamar, Deus, ele ouviu e teve misericórdia de Sansão. Assim somos nós no dia de hoje, né? Se nós andamos pelo lado errado e reconhecemos, né, que aquilo é errado e pedimos perdão a Deus, porque enquanto a vida é esperança, e pedimos a Deus por misericórdia, todos aqueles erros que nós tivemos para trás, Deus nos perdoa, né? E ali a gente somos nova criatura, começando a seguir sempre o que Deus, porque Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. Aleluia! Ele tem um propósito para a nossa vida. E ali quando Sansão, diz que quando o texto fala que quando Sansão clamou ao Senhor, o cabelo dele começou a crescer de novo. E quando o guia foi buscar Sansão, Sansão pediu a ele, né, como a gente acabou de ler, me coloque no meio da coluna, ou seja, aquela coluna que sustentava aquele templo inteiro. E Deus, irmãos, Deus perdoou Sansão, deu a força dele novamente, e ele derrubou aquele templo e matou muita gente, porque Deus, mesmo que as pessoas erram, as pessoas pecam, mas Deus, ele tem propósito, né? E o propósito dele não muda na vida de alguém, só se a pessoa mesmo quiser, né? Se Deus escolheu uma pessoa e a pessoa não quiser seguir aquele propósito, o salário do pecado é a morte. Deus perdoou Sansão, mas ele morreu? Ele morreu por causa do seu pecado, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos hoje, né, é que a gente não deve deixar o Espírito de Deus sair das nossas vidas, né? Que a gente possamos reconhecer os nossos pecados e aquilo que a gente faz no oculto, que ninguém consegue ver, mas Deus está vendo. Né? Deus está vendo aquilo que você está fazendo de errado, seja no trabalho, seja em casa, seja uma traição, né? Então Deus quer que a gente peça perdão para Ele, enquanto a vida é esperança, porque a gente está aqui hoje, a gente não sabe se amanhã ou se daqui a 5 minutos a gente está vivo, né? Se a gente pedirmos perdão a Deus por todos os nossos pecados,
Louvado aqui seja não Deus. é a desobediência de Sansão, é o arrependimento dele, né? Porque ele pediu perdão e Deus perdoou. Imagine aí, de tudo que Sansão fez. Se ele não tivesse pedido perdão para Deus, ele estava perdido, ele tinha morrido sem alcançar a salvação. Mas apesar de tudo, ele quebrou todos os votos nazireus que Deus tinha proporcionado para ele. Mas no último dia da sua vida, como ele foi feito de chacota ali pelo povo dos filisteus, ele se arrependeu e falou: eu tenho que exaltar o nome de Deus. Né? Então, eu acho essa história muito linda de Sansão, embora uma história que a gente, desde pequenininha, a gente fica ouvindo ali, né, na escolinha das crianças.